Uma empresa quer nomear suas caixas arquivos de modo que só determinadas pessoas possam identificá-las. Para isso foi criado um código PQXY, em que P e Q são dois números primos distintos escolhidos entre 2, 3, 5 e 7, com P menor que Q, e X e Y são dois algarismos diferentes de zero. Sabe-se que os dois primeiros dígitos do código indicam exatamente os números primos presentes na decomposição em fatores primos do número da caixa. Sabe-se ainda que o terceiro dígito representa o número de algarismos do número da caixa e que o quarto dígito representa a posição do número da caixa. Quando todas as caixas possíveis, considerando já as primeiras informações, são organizadas em ordem crescente de seus números. Por exemplo, se o código 5732, se o código for 5732, o número da caixa pode ser escrito como n igual a 5 elevado a alfa vezes 7 elevado a beta, sendo alfa e beta números naturais não nulos, além de n ter 3 algarismos. A partir daí, tem-se que as possibilidades são apenas 175 e 245. Como o quarto dígito do código indica que a caixa da segunda posição, que é a caixa da segunda posição quando todas as possibilidades são colocadas em ordem crescente, o número desta caixa é 245. Assim, o número da caixa de código 2324 é... Bem, é um enunciado muito grande, né, e que às vezes confunde a gente. Mas, basicamente, o que a gente tem que fazer é seguir as instruções que ele deu aqui nesse penúltimo parágrafo, né? Aqui, a gente tem que fazer exatamente a mesma coisa, só que com o nosso código. Beleza? Então, a gente tem dois números primos. Quais são esses dois números primos? 2 e 3, né? Que são os dois primeiros números do código. Então, a gente tem que o número da nossa caixa é 2 vezes alfa vezes 3 elevado a beta. Eu falei vezes alfa, né? É elevado a alfa, ok? 2 elevado a alfa vezes 3 elevado a beta. Sendo que nem alfa nem beta pode ser zero, ok? Beleza. Então, quais são as possibilidades, né, desses números? Considerando que, quando a gente organizar essas possibilidades em ordem crescente, do menor para o maior, vai ser a segunda opção que tenha dois algarismos, certo? Beleza. Então, algo lógico da gente fazer é começar a tabelar esses valores de alfa e beta e ver os resultados e organizar eles do menor para o maior, né? Só a partir de dois algarismos. Ok. Então a gente poderia começar com alfa igual a 1, beta igual a 1. Depois alfa igual a 2, beta igual a 1. Depois alfa igual a 1, beta igual a 2. E continuar tabelando os números, né, para depois organizar em ordem crescente. Mas eu vou usar uma lógica aqui para acelerar um pouquinho o processo, certo? A gente tem que ter bastante atenção para entender o que é que vai acontecer. Pessoal, se alfa não pode ser zero, nem beta pode ser zero, eu tenho com certeza, né, que alfa é maior ou igual a 1 e beta é maior ou igual a 1. Então eu vou começar assim, ó. 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1, certo? Aí, se eu quiser aumentar alfa ou aumentar beta, no lugar de colocar aqui no expoente, eu vou simplesmente multiplicar por 2 ou então multiplicar por 3. Por exemplo, nesse caso aqui, seria alfa igual a 2, porque a gente tem 2 ao quadrado, e beta igual a 2, porque a gente tem 3 ao quadrado, certo? Então, o número mínimo que a gente pode ter com esses dois números primos e alfa e beta não nulos é 6, porque é 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1, 6. Ok, então isso quer dizer que todos os números possíveis para n são múltiplos de 6, certo? Múltiplos que a gente só pode multiplicar por 2 ou por 3, ou os dois, né? Beleza. Então, a gente vai começar dos menores fatores, certo? Qual é o menor fator possível que eu posso escrever aqui, né, para aumentar esse número, seguindo as instruções da questão? É 2, né?
Quer ver? Eu posso multiplicar por 2, posso multiplicar por 3, posso multiplicar por 4, colocando 2 ao quadrado aqui, posso multiplicar por 6, colocando 2 vezes 3, certo? Posso multiplicar por uma infinidade de números, mas eu vou começar por 2, que é o número mais baixo que eu posso, certo? Então, essa possibilidade aqui dá 6 vezes 2, que é 12, certo? Que é realmente o nosso número que vem depois do 6, na ordem crescente, sendo que o 6 não conta porque só tem um algarismo. Vamos lá. Depois eu posso ter que n, que é igual a 6, posso ter ele multiplicado por 3, que vai dar 18, né? Que depois do 2 é o menor possível. Aí depois do 2 e do 3 eu posso ter n, que é igual a 6, vezes 2 ao quadrado, que é 4, certo? Aí eu vou ter justamente o número 6 vezes 4, 24. Note, essa foi a primeira posição, a segunda posição e aqui a terceira. Isso quer dizer que o próximo vai ser a nossa resposta, né? Depois do 4, o menor número que eu posso multiplicar o 6 é o próprio 6, certo? Porque não tem como ser 5. Então, 6 vezes 6, 36. É a quarta posição com 2 algarismos. Então, resposta 36, letra B de bola.